Olá pessoal, meu nome é Neuceli, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui com vocês mais um dia vencendo a depressão. Pessoal, hoje eu gostaria de falar de algo que é muito falado, mas é pouco praticado. Porém é algo que tem me ajudado muito nesse processo, nessa fase que eu tô passando. Eu gostaria, primeiramente, que você se imaginasse em uma estrada, sozinha, só você, uma estrada longa. E nessa estrada você está carregando um saco de pedras grandes, pedras pequenas, mas em um determinado momento você desanima, você pensa em desistir, você se ajoelha, você chora, assim como muitas vezes acontece com a gente. Você não quer mais aquilo, você não aceita mais aquilo, você sente que aquele fardo tá muito pesado e você já tá cansado. Confesso a vocês que há 2 dias atrás eu me encontrei nessa situação de novo, me sentindo sobrecarregada, e eu orei e falei para Deus, eu não quero mais isso, eu não suporto mais isso. E graças a Deus, hoje eu tô melhor. Esse processo é feito de dias bons, dias não tão bons, de dias ruins também. Eu gostaria que você se imaginasse nessa situação, nessa estrada. E que também, no fim dessa estrada longa, você soubesse que lá no final tem algo maravilhoso te esperando. Tem um lugar cheio de paz, um lugar onde você tem alegria, um lugar onde você encontra felicidade, onde você sente prazer novamente em tudo. Mas esse saco, ele é tão pesado, esse fardo é tão pesado que você não consegue, você já não consegue caminhar rápido, você se sente distante daquilo que você quer, que é a cura. Então eu gostaria de passar para vocês. É algo que eu tenho praticado todos os dias desde o início. Acredito que desde o segundo dia em que iniciou essa fase, esse processo, na minha vida. É o perdão. Uma das primeiras fases, do perdão que eu pratiquei primeiramente foi perdoar. E, gente, é muito difícil. É muito difícil você ver aquela pessoa ou aquelas pessoas que te causaram mal, seguindo a vida normalmente, às vezes festejando, e você ali perdendo noite de sono, sofrendo, sentindo ódio, sentindo medo, sentindo sintomas que vieram com esse peso, com esse fardo que você carregou. E às vezes você pensa, mas não deveria ter passado por isso. Muitas vezes você pensa, eu era só uma criança, ou eu era só uma adolescente, eu não devia ter passado por isso. E você se sente sim injustiçado, e você sente que a vida é uma injustiça. Mas isso não é verdade. Existe um ditado popular que diz, quem planta colhe. E essa frase tem um fundamento bíblico, porque tudo que a gente plantar, a gente vai colher realmente. Então essas pessoas também. E isso não é sobre justiça. Isso nos conforta de uma forma em que a gente entende que não há necessidade de sofrermos por algo que fizeram pra gente. Então Deus nos conforta dessa forma, sabendo que a gente deve entregar para Ele essa preocupação, essa vontade de justiça. Não é a gente que vai fazer. E no início dessa fase de depressão, eu vi um vídeo que falava sobre perdão. Na hora senti no meu coração que dentro de mim ainda haviam situações mais resolvidas. Eu até pensava que estava tudo bem, pois minha vida seguia normal. Mas era necessário liberar perdão.
E isso tem acontecido. Às vezes, do nada, vem alguém na minha memória. Alguém lá do passado, alguém do tempo de escola, alguém lá da infância. E já lembro de algo que na época me feriu. E eu libero o perdão. Lembrando das pedras que eu falei no início, que a gente carrega naquele saco, tem pedras pequenas e tem pedras grandes. É difícil? A lembrança vem, porque a gente não vai esquecer. Mas pense cada dia. Coloque na sua cabeça, eu escolho perdoar. E depois de um tempo ele vai ficando mais fácil. Confesso para vocês que vai ficando mais fácil. Outra coisa que eu pratico, também relacionado ao perdão, é pedir perdão. É difícil pedir perdão. Porém, tem pessoas que a gente não vai conseguir pedir perdão pessoalmente. Ou porque a gente não tem mais contato, ou porque já não estão mais aqui. Mas a gente sabe que a gente magoou. A gente sabe que fez algo que elas talvez estejam magoadas até hoje. Pra gente, não é nada. Assim como aquela pessoa que nos magoou talvez está levando a vida. Mas é importante pedir perdão. Eu pedi perdão para várias pessoas pessoalmente. Já pedi perdão por mensagem. E assim como no processo de perdoar, também tem pessoas que às vezes vêm na minha memória e eu lembro o que eu fiz. Talvez não foi nem com palavras, não foi com atitudes, mas talvez foi pensamentos, foi desejar algo para elas, desejar o mal. Talvez numa época em que eu não tinha um entendimento, mas foi algo que fez parte do meu passado. Então eu peço perdão também imediato. Coloco aquela pessoa em oração. Mas o perdão é bem mais sobre nós do que sobre o outro. As situações que vivemos nunca vamos esquecer, mas é um processo que vai chegar um momento em que vamos lembrar daquilo e aquilo não vai doer. Agora vem algo que para mim foi o mais difícil, está sendo o mais difícil. E eu nem sabia que precisava, mas é se perdoar. Às vezes a gente reage a situações em que pecamos contra nós mesmos. E às vezes, ao invés de nos perdoar, nós nos julgamos. Por isso a gente sabe que errou e às vezes é um erro lá do passado, como tudo acontece na vida da gente, tem o passado, o presente, mas às vezes a gente já se arrependeu daquilo, mas a gente ainda não se perdoou daquilo. E voltando a lembrar do saco de pedras, é como se cada perdão, cada pessoa fosse uma pedra. Então, naquele momento em que você está em profundo desespero, sem forças para caminhar, vai tirando essas pedras. Vai tirando essas pedras de dentro daquele saco. E eu tenho certeza que este fardo vai se tornando mais leve. Vai ficando mais fácil de seguir nessa caminhada, que já é difícil por si só. Imagine para quem está passando por um processo igual ao nosso. A gente tem que entender, e isso é muito difícil de entender, mas eu creio nisso. Nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos para passar por isso. Assim como muitas pessoas são escolhidas para passar por outras situações. Mas eu creio que Deus nos escolheu porque Ele tem um propósito na nossa vida. E Ele vai usar tudo isso que a gente está passando. Todo mal-estar, todo desespero, toda angústia, todo medo. Tudo isso Ele vai usar de alguma forma. Talvez não seja Ele que tenha nos enviado isso, mas Ele permitiu que isso acontecesse. E como Jesus é o nosso professor, então Ele está nos ensinando nessa dificuldade também que a gente está passando. E ali nessa caminhada,
aquele momento que o cansaço já havia nos dominado, após você ir retirando essas pedras, o caminhar ele vai se tornando mais fácil. Os passos vão ficando mais rápidos e a gente vai chegando mais rápido ao propósito. E sabe aquelas pedras que ficaram ali pelo caminho? Aquelas pessoas, aqueles perdões? Eu gostaria que vocês imaginassem um homem. Aquele mesmo que morreu por nós na cruz. Imagina ele recolhendo todas essas pedras, pegando para si tudo aquilo que nos feriu, tudo aquilo que está nos ferindo, pegando para ele e dizendo: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo e até mais.